em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. Em espírito e em verdade te adoramos, em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. É meu prazer e o meu amor ministrar o louvor. Eu nasci pra te adorar, ministrando o louvor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom,
Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de viver até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua, magia, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é poderoso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jirei, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Silequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jirei, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Silequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, está, meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Silequenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Tudo governa.
Graça e paz, meus irmãos. Eu espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade dos irmãos, apesar da nossa distância física, mas os irmãos não saem nem da minha cabeça, nem do meu coração. Nós temos orado muito pela igreja. Espero que você tenha aproveitado hoje o vídeo de manhã da doutrina. E hoje a gente vai continuar as nossas exposições no livro de Ruth. Entretanto, como a gente teve que fazer essa adequação à rotina da igreja, de gravar, tanto a doutrina quanto a pregação, eu passei a semana pensando e eu acho por bem a gente fazer uma recapitulação do livro de Ruth para a gente continuar a sequência da exposição. Então hoje nós vamos fazer uma recapitulação de tudo que é mais importante que foi visto até agora e aí no domingo que vem a gente segue a sequência. Não nos esqueçamos de orar uns pelos outros, não nos esqueçamos de interceder pelos nossos irmãos idosos, pelos nossos irmãos enfermos, por aqueles que têm enfrentado aí na sua dinâmica de vida doenças crônicas, pelas nossas crianças, pela nossa igreja de forma geral. Também não nos esqueçamos de contribuir com os nossos dízimos e ofertas, porque as responsabilidades da igreja continuam. Então, lembrando aquilo que já foi dito, tanto ali nos grupos da igreja como divulgado no Instagram, se você pode, faça depósito ou transferência. Se você não pode, agende com o tesoureiro e tome as medidas necessárias de cautela para isso. Bem, queridos, nós vamos orar e a gente dá continuidade então à nossa reflexão no livro de Ruth, lembrando que hoje a gente vai fazer um retrospecto daquilo que a gente já viu. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque Tu és o nosso Deus presente, porque Tu és o nosso protetor, o nosso consolador. Te agradecemos porque, mesmo sendo tão grande, Tu se importa conosco, Tu entendes as inquietações dos nossos corações e Tu estás soberanamente tomando conta de tudo. Nós te pedimos, Senhor, que Tu vás adiante de toda essa situação e que Tu possas guardar e proteger o Teu povo. Livra-nos, Senhor, do mal. Também, Senhor, traz consolo, conforto ao nosso coração. Traz esperança ao nosso coração. Porque nós sabemos, Senhor, em quem temos crido. E te pedimos que esse seja um daqueles momentos que a vida muda, que a gente possa aproveitar, Senhor, para refletir mais na Tua palavra, que a gente possa aproveitar mais a comunhão da nossa família, que a gente possa perceber, Senhor, que tem muitas coisas que são importantes na nossa vida e que nós, às vezes, não damos valor por conta da nossa rotina ou do esquecimento, Senhor. Ajuda-nos. Te pedimos que o Teu Santo Espírito nos fale ao coração por meio da Tua palavra, que Ele nos guie, nos oriente e que possamos, Senhor, crescer para a glória do Teu santo nome. Assim te oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá? Vou fazer a leitura do texto. Então abra aí sua Bíblia. Isso mesmo, irmão. Deixa de preguiça, abre a Bíblia, está em casa, mas é para abrir a Bíblia. Abra a Bíblia aí, no livro de Ruth, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1. Vamos lá? Vou esperar por você. Ainda está abrindo? Vou esperar um pouquinho. Só um minutinho, vá. Chegou lá? Então vamos lá. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth.
Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas choraram. Elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou-se minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Bem, queridos, então, como já foi dito, a gente vai fazer um retrospecto daquilo que a gente já viu nos domingos passados, e a partir do próximo domingo a gente segue a partir do capítulo de número 2. Bem, meus queridos, vale a gente começar lembrando que o livro de Ruth está dentro de uma história maior. A gente lê o livro de Ruth, se identifica com Ruth, com Noemi, com Boaz. A gente às vezes suspira com o grande romance que tem aqui, mas de fato o livro de Ruth está inserido dentro de uma história maior. A gente vai perceber que Ruth faz parte da história da redenção. Assim como a gente também não pode pegar outros pedaços da Bíblia e isolá-los. Ruth está inserido dentro dos propósitos eternos de Deus. Aquela família nem sabia, Ruth nunca suspeitou, mas soberanamente Deus conduziu toda a situação. De tal forma que quando a gente chega no capítulo 4
e a gente tem a genealogia de Davi, e a gente vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 1, onde tem a genealogia de Jesus, a gente vê exatamente isso. Ruth, Boaz fazem parte do plano eterno de Deus, o plano de redenção, onde, na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, como diz Gálatas capítulo 4, verso 4, e essa pequena história faz parte dessa grande história. A história do Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, para ser de fato o nosso resgatador, o nosso redentor, o nosso salvador. Isso é reconfortante, principalmente nesse momento delicado que a gente vive. A gente vive agora, né, um período que será lembrado mais na frente nos anais da história. Talvez os nossos filhos, eles estudem a nossa época, eles leiam sobre tudo isso que a gente está passando. Por conta do coronavírus, nós estamos tendo aí mudanças políticas, mudanças econômicas, nós estamos vendo muita coisa mudando. Mas apesar de tudo isso que está acontecendo, nós sabemos que esse momento histórico está inserido dentro do grande momento de Deus da consumação. Faz parte para que ele venha. Faz parte para que chegue o fim. Quando será o fim, quando ele vai vir, a gente não sabe. Mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, conduzindo-nos. Deus, ele tem o controle de tudo nas suas mãos. Apesar do isolamento social, Deus está conosco. Se for decretado quarentena e a gente não puder sair de casa, Deus continuará conosco. Se porventura o dia mau chegar na nossa casa, ele continuará conosco, porque ele é o nosso Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo a sua vontade. Descansemos nessa realidade. Essa família que nem tinha noção, Ruth nem tinha noção, Boaz nem tinha noção. Mas o maior protagonista do livro de Ruth é o próprio Deus, soberano sobre todas as situações. O livro de Ruth está inserido no período dos juízes. A gente já viu isso. Um período também crítico da história de Israel, extremamente conturbado, cheio de altos e baixos, por conta da dureza do coração do povo, por conta da rapidez do povo em cometer pecado, em se afastar de Deus, se misturar com outros povos, adorar outros deuses. E a gente sabe nas Escrituras que Deus fez um pacto com o seu povo. Deus disse que se o povo continuasse nos caminhos, se o povo obedecesse à sua voz, se o povo reconhecesse, a sua voz, se o povo se submetesse à sua vontade, se o povo fosse fiel, Deus ele lhes daria o melhor. Mas também Deus ele alertou para as consequências da transgressão, da apostasia, do adultério espiritual. A sua justiça, a sua ira cairia sobre eles. Porque Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Deus, ele é aquele que nos dá da sua graça, nos faz conhecer a sua misericórdia e andar sobre ela, mas também é aquele cuja ira consome o pecador, cuja justiça perfeita condena o pecado e traz consequências para a vida do pecador. A gente, então, tem no livro de Ruth boas indicações de como a gente deve andar, do que a gente deve fazer ou não fazer para que, vivamos bem na presença de Deus. No capítulo 1, no verso 1, diz que na época dos juízes houve fome na terra. E a gente vai descobrir na leitura do texto que a fome é consequência dos pecados
e da apostasia do povo. Deus ele traz fome ao povo. Deus deixa que o seu povo passe por necessidade como consequência dos seus pecados. Irmãos, a gente tem que lembrar sempre que pecado é coisa séria, que pecado traz consequências para a nossa vida e, às vezes, a consequência ela extravasa a nossa vida e ela chega então na vida daqueles que estão mais próximos a nós. Aqui, o pecado do povo fez com que o juízo de Deus viesse na forma de fome. Falta comida no meio do povo. Aqui, a gente também vê que um homem chamado Elimeleque e sua família tomam uma decisão que vai se desenrolar como trágica. Elimeleque, ele era um homem que tinha posses, bens, o texto de Ruth vai dizer isso, mas por conta da situação de fome ali, né, em Canaã, ele decide ir para uma região pagã, ali para a terra de Moabe, porque lá, né, era uma terra fértil e ele acreditava que teria melhores condições de vida lá com sua família. Então o texto de Ruth vai dizer que aquele homem ele decide ir para Moabe, passar uma temporada, na cabeça dele seria apenas uma temporada, levando sua família. Entretanto, se no verso 1 a gente tem a indicação de que o plano dele era passar um tempo, no verso 3, no verso 2, lá no final do verso 2, a gente tem a indicação de que eles vão para Moabe e ficam lá. Eles passam a viver lá. E a gente, com o passar do texto, vai perceber mais ou menos o perfil de Elimeleque. Né? Elimeleque, ele não confia em Deus. Ele não espera a intervenção de Deus. Ou Elimeleque também, ele não ajuda o seu povo a perceber os seus pecados. Ele não faz parte, né, daqueles que assumem as responsabilidades dos seus atos. Elimeleque simplesmente ele vai buscar o que é mais cômodo para ele. Ele achou que o mais cômodo para ele seria viver de forma estável, longe do povo de Deus, ali naquela terra chamada Moabe. Ele preferiu a estabilidade de vida a um quebrantamento e uma aproximação de Deus. Qual era a solução para a fome? Arrependimento. Qual era a confissão, a solução para a fome? Conversão, mudança de atitude. Qual era a solução para a fome? Voltar-se para Deus. Deus, ele queria abençoar o seu povo. Ali era um momento onde o Pai, Deus, disciplinava o seu filho, seu povo. Seu povo teria então o perdão por meio da confissão e do arrependimento. Elimeleque, ao invés de se curvar diante de Deus, reconhecendo os seus próprios pecados, Elimeleque, ao invés de juntar sua família dentro desse momento de necessidade, de conversão, de arrependimento, de quebrantamento, ele tem uma visão prática, utilitarista da vida. Ele vai para o lugar onde ele acha que vai ter ali a manutenção da sua subsistência. O seu plano, ele é um plano, né, humanamente, né, sustentável. Então, a gente percebe que as nossas escolhas, elas trazem consequências para a nossa vida. O livro de Ruth vai deixar isso claro. A decisão de Elimeleque trouxe consequências para ele e para a família dele. Consequências que ficaram marcadas para o resto da vida, tanto dele quanto da família.
Queridos irmãos, as nossas decisões trazem consequências. Decisões boas, consequências boas. Decisões más, consequências más. A gente tem que tirar a visão utilitarista da vida, a visão prática da vida. Não que isso seja ruim, né? De certa forma. Não é. A gente tem que pensar no que é melhor para a gente. Entendendo que o que é melhor para a gente está intimamente ligado ao que Deus acha que é melhor para a gente. O raciocínio de nós cristãos, nas nossas escolhas, é buscarmos decisões que sejam sustentadas pelas Escrituras. Pois as Escrituras, ela é a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. As nossas decisões têm que passar pelo crivo da palavra. Se a gente quer viver bem, se a gente quer viver debaixo da bênção de Deus, a gente deve tomar decisões coerentes com as Escrituras. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. Por isso que a gente tem que aprender a interpretar as Escrituras de maneira correta. Por isso que a gente tem que aprender a discernir e aplicar a vontade de Deus baseado na sua revelação. Sem o conhecimento da palavra, nós nunca tomaremos boas decisões. Sem o conhecimento das Escrituras, nós nunca tomaremos boas decisões. E aí, a gente vai ver na própria Escritura que o conhecimento da vontade de Deus está atrelado também a uma vida de oração. A gente não apenas conhece a Bíblia, mas a gente traz a Bíblia para uma devoção a Deus. É no meio da oração, no lastro das Escrituras, que nós vamos receber a paz de Deus para tomarmos boas decisões. Decisões impulsivas, decisões rápidas, decisões impensadas ou decisões pensadas no nosso bem, na nossa estabilidade, não necessariamente trarão um bem verdadeiro para nós. A gente tem sempre que pesar o nosso próprio coração. Isso que eu quero, que eu desejo, isso que eu acho que é bom, isso que eu acho que é justo, de fato passa pelo crivo das Escrituras. Elimeleque, ele vai nos ensinar exatamente o contrário. Ele não pensa de fato nas consequências da sua escolha. Ele quer estabilidade. Ele quer estabilidade para a sua família. Isso é ruim? Um pai de família querer estabilidade para a sua família? Não. Entretanto, a escolha trouxe consequências desastrosas para a sua família. Porque a estabilidade financeira, nesse texto, não era o melhor para eles. Não sei se vocês estão escutando, mas está passando um caminhão aqui de propaganda. Então, se vocês estão escutando, nos perdoem aí. A gente está tentando aqui fazer o melhor. Tá certo? Bem, o texto vai dizer que Elimeleque, ele e sua família vão até Moabe e lá eles ficam. Eles eram de Belém e a gente também lembra que Belém significa a casa do pão, né? E como consequência da vida do pecado do povo, falta pão na casa do pão. Como já foi dito, todo pecado traz a sua consequência. No verso 3, a gente já começa a perceber que as consequências elas batem a porta da família e começam a trazer desgraça em cima de desgraça.
Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Elimeleque morre. Ela, então, não fica desamparada, Noemi não fica desamparada, porque ainda tem 2 filhos, e os 2 filhos assumem a responsabilidade da sua subsistência. Só que a escolha do pai tem reflexos negativos na vida dos filhos. O que é que a família deveria fazer? Voltar à comunhão do povo. Voltar para a sua própria casa. Eles fazem isso? Não. Eles permanecem em Moabe e os filhos tomam também uma decisão ruim, visto que, se você lê, né, ali o Pentateuco, a lei de Moisés, você vai perceber o que Deus fala sobre casamento, né, com outros povos. E aí eles casam com as moabitas. Isso traz consequência também para a vida deles. E o texto vai dizer que depois de um tempo, né, de terem morado lá aproximadamente 10 anos, eles, os filhos de Ruth, de Noemi, perdão, eles morrem também. Malom e Quilion. E Noemi fica sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Consequências trágicas. Poderia ter sido evitado? Poderia. Se Elimeleque tivesse o discernimento, se a família tivesse juntado nessa comoção, né, nacional para voltar-se para Deus. Entretanto, a escolha de Elimeleque trouxe consequências complicadas para a sua própria família. Bem, irmãos, dando sequência ao texto, no verso 6, a gente tem a seguinte informação. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. É legal a gente perceber isso, que o Senhor viera em auxílio do seu povo. Ora, se a fome ela vem como consequência do pecado, Deus vir em auxílio de seu povo quer dizer que o povo havia consertado a sua vida com Deus. Como é que a gente conserta a nossa vida com Deus? Quando a gente reconhece os nossos pecados, quando a gente, em humildade, os confessa a Deus, quando a gente tem aquela decisão consciente e deliberada de abandonar o mau caminho, dar a volta para nos afastarmos do pecado. Não existe arrependimento sem abandono. Às vezes a gente confunde remorso e arrependimento. Remorso a gente chora, pesa, a gente dói o coração. Às vezes a gente até ensaia uma mudança, mas ela não é duradoura, não se sustenta. O arrependimento, ele tem essa característica de abandono do erro. E abandonar o erro pode significar muitas coisas. A gente deixar de fazer algumas coisas, a gente deixar de dizer algumas coisas, a gente deixar algumas rotinas, alguns hábitos, e tudo isso, né, condenável pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Houve um arrependimento do povo, Deus derrama a sua bênção, o povo volta então a ter, né, a sua normalidade de vida. E aí a gente então destaca isso. Sem arrependimento dos pecados, sem arrependimento dos pecados, não há perdão, não há comunhão com Deus. O que é que acontece? Quando o povo confessa e deixa os seus pecados, Deus manda o maná do céu. A gente tem alguma indicação de maná no livro de Juízes? Não. Deus não dá o alimento de forma sobrenatural. O povo vai ter que trabalhar, o povo vai ter que preparar a terra, o povo vai ter que plantar semente, o povo vai ter que cuidar da terra na expectativa da intervenção de Deus, na expectativa que venha chuva, na expectativa que a semente vingue, cresça e traga os frutos.
Então é também a partir da responsabilidade do povo e da fidelidade de Deus que a vida volta ao normal. Às vezes a gente está com uma vida esbagaçada, às vezes a gente tem alguma área da vida que está com problema e ela repercute para a vida toda e a gente acha que magicamente ou imediatamente tudo vai dar certo se a gente se arrepender e confessar. O arrependimento, ele é necessário, é o primeiro passo. A confissão é necessária, é o segundo passo. O perdão de Deus vem quando isso é genuíno, mas nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de todos os dias vivermos esse arrependimento, a responsabilidade de nos afastarmos do pecado, a responsabilidade de plantarmos e confiarmos em Deus. Talvez o pecado, por exemplo, tenha tirado a confiança de alguém em você. Talvez o pecado tenha feito com que você fosse demitido ou acometido de alguma doença. Não que o pecado traz doença, o que eu quero dizer é que talvez você tenha uma vida, teve um vício pecaminoso, arrependeu-se e o vício trouxe consequências, doenças para a sua vida, problemas de saúde. Então, quando nós nos arrependemos e confessamos diante de Deus, a Bíblia diz que Deus nos perdoa. Mas também a gente tem que assumir a responsabilidade de viver uma vida diferente, de nos afastarmos daquilo e de confiarmos em Deus para que Ele nos ajude a lidarmos com as consequências e a nos ajudar do dali para frente. O apóstolo Paulo vai dizer assim: deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo. É isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente tem que plantar todos os dias o novo comportamento para que outra pessoa, a gente reconquiste a confiança. Talvez a gente tenha que passar um tempo batendo de porta em porta até achar um emprego que a gente vai viver da forma que a gente deveria ter vivido. Talvez a gente vai ter que fazer um tratamento, tomar remédio, ser acompanhado por profissionais até que a gente reconquiste a normalidade da vida. Aqui o texto está dizendo que pela intervenção de Deus volta a ter pão na casa de pão. Noemi escuta isso, ela entende então que houve uma mudança de situação lá juntamente do seu povo. E o fato dela decidir sair de Moabe para ir para Israel não quer dizer meramente uma mudança geográfica. Quer dizer uma mudança de coração. O fato dela sair de Moabe para voltar para Canaã, para voltar ali para a Terra Prometida, para estar em comunhão novamente com o povo, significa que ela está disposta a se submeter a Deus, a reconduzir sua vida com Deus. Ela está reconhecendo os erros feitos, cometidos pela sua própria família. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio de seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. O que é que acontece? Quando ela decide voltar, ela está com as 2 noras. As noras acompanham. Só que aí tem um problema, As noras são moabitas, elas lá no povo de Israel, elas não seriam muito bem aceitas. Não teria casamento para elas, porque segundo a lei de Moisés, o povo não deveria se casar com outros povos. Muito provavelmente nem Noemi seria bem vista, bem recebida, ou a presença daquelas 2 noras
sempre seria o lembrete para Noemi e para o povo do pecado de Elimeleque e das consequências vividas por Noemi. Então, aqui, né, Noemi as despede para viver a sua vida. Elas teriam mais oportunidades na sua terra natal. As suas famílias poderiam reconduzi-las a um novo casamento, elas não ficariam desassistidas, né? Então a lógica de Noemi é essa, e Noemi as abençoa, né? Por assim dizer, que o Senhor seja leal com vocês, e tal, tal, tal. E a gente vai começar a perceber, e isso vai ficar evidente um pouco mais depois, que Noemi, ela tem uma visão distorcida de Deus. Ela não entende determinadas coisas, né? Eu desejar e orar por uma pessoa, ela vivendo numa vida de pecado, não necessariamente vai garantir, né, aquilo que eu quero, que eu desejo. Porque Deus estabeleceu os meios pelos quais nós devemos viver. Eu posso orar, que o Senhor abençoe vocês, que Ele mude seus corações, que Ele possa ser com vocês. Posso, porque Deus também dá graça àqueles que não fazem parte, né, do povo dele. A graça comum é isso, Deus manda o sol e a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Mas Noemi não tem ainda, né, uma visão correta de Deus. Se Noemi tivesse uma visão correta de Deus, talvez a conversa seria assim: minhas filhas, arrependam seus corações, porque vocês viram o que a nossa família experimentou estando distante de Deus. Se submetam a Deus. O Deus de Israel é o Deus vivo. O Deus de Israel é o Deus soberano. O Deus de Israel também é um Deus perdoador. Um Deus que aborrece o pecado, mas quando há arrependimento, quando há confissão, Ele não segura, não sustenta a sua graça, Ele derrama a sua graça. Talvez o maior presente que ela poderia dar àquelas duas mulheres seria isso. Pelo menos a advertência. Às vezes a gente fica na política da boa vizinhança, do politicamente correto, e a gente tem medo de dizer determinadas verdades. A gente se junta ao coro. Não, vai que vai dar certo. A gente sabendo que não vai dar. Não, rapaz, mantém esse relacionamento. A gente sabendo que é um relacionamento reprovável aos olhos de Deus. Não, rapaz, é isso mesmo. A gente sabendo que isso mesmo não corresponde com a verdade, com a vontade de Deus. Se Noemi tivesse uma visão correta de Deus, o seu posicionamento com as suas noras seria diferente. Ela apontaria: olha, se vocês forem comigo, vocês serão alcançadas. Se vocês fizerem do Deus de Israel o Deus de vocês, não há garantia, não posso prometer que tudo vai ser às mil maravilhas, mas eu posso prometer que Deus é bondoso, é misericordioso, e Deus abençoa aqueles que o buscam. Até então, até o período do juízo, Deus tinha dado ao povo de Israel, ao seu povo, todas as evidências em prol disso. Todas as vezes que seu povo endureceu seu coração, ele teve que ser justo. Mas à medida que o seu povo arrependeu-se, confessando os seus pecados, ele derramou da sua graça, da sua bondade. E a bondade de Deus, o amor de Deus, poderia ser derramado para todo aquele que em arrependimento o buscasse, reconhecendo os seus erros e confessando os seus pecados. Mas na sequência o texto diz: então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo.
E Noemi insiste. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Aqui, nesse texto, a gente vê que ela continua insistindo que elas voltem. Seria humanamente melhor para elas ficarem em Moabe e voltar para a casa dos seus pais, como eu já disse. Mas aqui apesar dela não ter uma visão correta de Deus, mas ela consegue ter o discernimento de que tudo aquilo que aconteceu com a família dela foi por conta da intervenção de Deus. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. A mão de Deus, ela se volta contra o pecado. Lembra lá de Romanos, capítulo 1, verso 18 a 32? A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Às vezes a gente só se lembra ou só quer crer que Deus é amor. E Ele é. Mas Deus também é justiça. E a mão de Deus pesa. A mão de Deus pesa. No verso 14, elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa, uma das noras, deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Aqui tem uma coisa importante para a gente perceber. Há duas escolhas. Orfa escuta a palavra de Noemi, ela traz para si e ela percebe, de fato é verdade, é mais cômodo para mim, é mais fácil para mim viver aqui em Moabe, eu vou então voltar para a casa dos meus pais. Quem sabe eu tenho um futuro. Ela vai buscando a segurança, aquilo que os olhos mostram, como humanamente melhor. E Ruth é o contrassenso. Ruth, ela permanece. Ruth, ela dá a indicação de que vai continuar com Noemi. E aí, no verso 15, então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela. Olha como é interessante, para o seu povo, para o seu Deus. E a gente tem então aquele texto que é muito citado em casamentos, das confissões, das decisões mais maravilhosas da Escritura. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Aqui a gente percebe que a decisão consciente de Ruth, porque foi uma decisão consciente, ela não foi pensando no humanamente melhor. Ela foi no contrassenso. Ruth entendeu que a mudança geográfica acarretaria também numa mudança de Deus. Ela estava então, entendendo que ir para onde Noemi iria traria grandes mudanças para ela, a começar onde ela colocava o seu coração, onde ela depositava a sua confiança. Ela então decide confiar no Deus de Israel. E para a terra onde estava o povo de Deus, significava também se submeter, se converter ao Deus de Israel. Mesmo que isso significasse as incertezas, mesmo que isso significasse talvez não ter um novo casamento, mesmo que isso significasse passar por uma vida difícil, mesmo que isso a privasse da presença da sua família, ela, consciente
e deliberadamente decide confiar no Deus de Israel e ir morar onde estava o seu povo, sendo uma com o povo de Israel. Ruth ele abandona o seu povo, ela abandona seus deuses, ela vai viver numa terra distante e morrer numa terra distante, mas ela se apega a Deus, ela confia em Deus. Isso diz muito a respeito de Ruth. É a decisão humanamente melhor? Não. Mas é a melhor decisão para ela. O que é que a gente aprende aqui? Que às vezes as melhores decisões vão trazer implicações para a nossa vida. Às vezes, para ganhar, a gente vai perder. Para viver com Deus, a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Para estar bem com Deus, a gente vai ter que se afastar de alguma coisa. Às vezes, viver com Deus é caminhar no vale da sombra da morte, entendendo que o mais importante é ter a presença dele no nosso meio. Às vezes, decidir caminhar com Deus nos tira da nossa zona de conforto, da nossa zona de segurança. Por isso que Ruth é admirável. Por isso que Deus é tremendo. Porque Deus trabalha no coração de Ruth. No verso 19, a gente tem o seguinte: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. É interessante, né? Elas saem de Moabe, devem ter tido uma viagem extremamente difícil, com muitas limitações, mas graças a Deus chegam até Belém, a pão, na casa do pão. Quando elas chegam, elas são uma novidade, todo mundo olha. Noemi já não é mais a mesma de 10 anos atrás, né? O tempo passou, o tempo mudou suas feições. Algumas pessoas reconhecem, mas ficam na dúvida. E traz aquela comoção. As pessoas perguntam, será que é Noemi? O que me espanta nesse versículo é que o povo fica só na conversa, só, né, ali comentando um com o outro, mas ninguém age, ninguém se levanta para recebê-las, ninguém pergunta se elas têm alguma necessidade, se elas estão precisando de alguma coisa. O povo fica a uma certa distância perguntando, será se é Noemi? Isso me preocupa com relação à igreja, né? Às vezes a gente mostra uma inquietação em determinados assuntos, mas a gente mostra a inquietação com distanciamento. A gente não se aproxima para ser solução. A gente não se coloca como possível solução. A gente não ajuda os outros, às vezes, de forma real, material. Às vezes até aquela expressão que a gente usa, vou orar por você, ela meio é usada na hipocrisia. Tem gente que de fato ora, intercede, se preocupa, chora, se coloca no lugar. Mas, irmãos, eu acho que na maioria das vezes as pessoas usam essa expressão como uma forma assim de desencargo de consciência. Uma forma de dizer assim, olha, vou fazer alguma coisa por você e ao mesmo tempo não vou fazer nada, né? A gente ora, a gente entrega a Deus, com certeza, Deus é quem mais pode fazer algo por a gente, mas a Bíblia nos mostra que muitas vezes nós vamos ser a resposta de Deus. Nós vamos ser aqueles que manifestarão a vontade de Deus, né? No sentido da ajuda, do conselho, da exortação. É muito cômodo quando a gente se inquieta com distanciamento. Às vezes é necessário, né? Mas nesse caso não. Noemi e Ruth precisavam de acolhimento, de ajuda e não, né, daquela comoção com afastamento. O texto vai seguir e a gente vai perceber que Noemi era uma pessoa amargurada, principalmente porque ela não tinha uma boa visão de Deus. Ela tinha uma visão partida. Ela conseguia enxergar algumas coisas, mas não conseguia ver o todo. E não enxergar o todo mexia
com a forma como ela via a vida, as circunstâncias. E aí a gente vai ver, por exemplo, no verso 20, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, me chamem de Mara, né? Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Interessante isso, porque Mara é amarga, né? Mara é amarga. Ela troca o nome dela. Na Bíblia, Deus vai trocar o nome de alguns, mostrando a conversão, mostrando que depois de um fato lá histórico com Deus, a pessoa mudou completamente. E Noemi, ela faz o contrário, né? Ao invés de chegar quebrantada, ela chega amargurada. Apesar de ter entendido que lá ela alcançaria misericórdia, lá era melhor para ela, ela vai cheia de restrições, porque ela não consegue entender que, apesar dos pesares, Deus já está fazendo alguma coisa. O que é que Deus está fazendo? Primeiro, que a gente entende que o fato de Noemi decidir voltar para o povo, buscando, né, a intervenção de Deus, isso já é consequência da misericórdia, da bondade de Deus interferindo na vida dela. Ela escuta aquilo que Ruth fala, ela não tece um comentário, ela fica calada. Poxa, se alguém dissesse um negócio desse com as implicações que isso trouxe, e a gente já viu, era para a gente levantar as mãos em adoração a Deus. É um pecador que se converte, é alguém que se arrepende, é alguém que abriu mão de tudo em prol de Deus e do seu povo e da sogra. Noemi fica calada. Noemi não entende que Deus está agindo no coração de Ruth, que Deus está trazendo a Moabita, transformando a sua vida. Noemi não consegue perceber que existe uma história maior. Noemi não consegue descansar na soberania, na bondade e na misericórdia de Deus. Como ela tem uma visão parcial, como ela tem uma visão distorcida, ela centra em si e aí ela vai medir Deus pela metade. Ela vai medir Deus exatamente pela metade. E ela troca o nome dela de agradável, Noemi significa agradável, por Mara, amarga. Ela é uma pessoa amarga. E apesar dela conseguir ter alguma visão de Deus, mas ela não tem toda. Vamos dar uma olhada lá? Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. É interessante, né? Noemi compreende que Deus existe. Na cabeça dela, Deus existe. Deus, de fato, ele é soberano, é Senhor sobre todas as coisas, mas todas as coisas ruins da vida dela é por conta do juízo de Deus. Ela não consegue perceber que pecado tem consequência. Ela não consegue perceber que a escolha lá atrás do marido dela trouxe implicações para a vida da família. E o que ela estava vivendo agora era fruto da graça e da bondade de Deus. Ela chegou ali porque Deus é bom, porque Deus a resgatou, estava a resgatando. Né? Ela não consegue ver isso. Ela só vê um Deus carrasco, um Deus que está, né, que havia destruído sua vida. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias eu voltei. É estranho isso, né? A gente às vezes amargurado, quando a gente deixa a amargura tomar o nosso coração, a gente fica vendo a vida de forma distorcida. A gente não consegue ver Deus na sua totalidade. Deus ele é juízo, mas Deus é amor. Deus é duro, mas Deus é gracioso e perdoador. De fato, muitas coisas que acontecem conosco acontecem por conta da consequência dos nossos pecados. Mas Deus é tão bondoso, irmãos, que Deus ele
Ele vai atrás de nós. Ele deixa as 99 ovelhas que estão bem atrás daquela que está desgarrada. Quando a gente lê a parábola do filho pródigo, a gente entende a grandeza da graça. Deus é um Deus perdoador, um Deus resgatador. Houve arrependimento, houve confissões de pecados, os teus pecados estão perdoados. Claro, nós vamos ter que lidar com as consequências. Mas o fato de voltarmos à comunhão com Deus, isso é uma bênção. E com a bênção de Deus a gente lida com as consequências. As consequências podem ser ruins, nefastas, dolorosas. Mas com o tempo, Deus nos dá a graça de lidarmos com ela. Noemi não conseguia entender que soberanamente Deus estava conduzindo a sua vida, que Deus tinha derramado graça. Sai daí, vem para cá. Ela não conseguia perceber o que Deus estava fazendo no coração de Ruth e como Ruth ia ser cara e importante para ela. Ela olha Deus de uma forma muito distorcida, apesar de entender que Deus é vivo, que Deus é o Senhor, que Deus de fato pune o pecador, mas ela não consegue ver o outro lado. Ele diz assim, no verso 22, foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Ali Deus ia fazer algo maravilhoso. Ela não tinha noção disso. Como Deus mostraria para ela aquilo que ela não estava enxergando. O seu amor, a sua bondade, a sua graça. E nós que vemos o pano todo, nós entendemos como Deus é bom. Como essa pequena história está inserida soberanamente na história da redenção. Como Ruth foi importante para a vinda do Messias. Não porque ela tivesse importância inerente a ela, mas porque a graça de Deus a conduziu. Porque a graça de Deus decidiu que ela faria parte dessa grande história. Nós estamos vivendo dias maus, irmãos. Mas isso é uma pequena história dentro de uma grande história. E se a gente está percebendo que estamos vivendo dias maus, nós temos que ter aquela firme confiança em Deus. Rever a nossa vida, rever a nossa condição, rever a nossa situação, aproveitar o isolamento. Talvez a gente entre em quarentena, aproveitar a quarentena, entendendo que isso é permissão de Deus e que Deus quer ser encontrado no momento difícil. Deus quer ser encontrado na solidão, na privação, na dor, na incerteza. Que Deus ele quer reconduzir as nossas vidas. Que Deus quer restaurar o relacionamento que nós temos com Ele. Que Deus quer aprofundar coisas que nós aprendemos e que estão superficiais ainda ou que ainda não desceram. Que Deus quer nos mostrar o todo, não apenas a parte. Não sejamos como Noemi, amargos. Por que isso? Por que aquilo? É difícil? É. As incertezas doem? Dói. O isolamento traz solidão, muda a rotina? Sim, é ruim. A gente não sabe se todos passaremos por isso. Mas a gente sabe que qualquer que seja o fim, Deus está conosco. Ele sabe o que é melhor para nós. E ainda que a humanidade não veja isso, todo esse momento faz parte de um grande momento. Vai chegar o dia determinado por Deus que Ele há de voltar. Vai ter o dia determinado por Deus que Jesus vem buscar o seu povo. Que os mortos serão ressuscitados. Que os vivos serão arrebatados. Que estaremos com Ele para sempre. Se você tiver um pouco de tempo, se você for humilde e olhar as Escrituras, você vai ver
que as grandes situações históricas, seja ali locais de Israel ou situações históricas humanas de grande porte, nas Escrituras, todas elas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você parar um pouquinho nas Escrituras, você vai perceber que Deus muitas vezes usou a solidão do deserto para forjar o coração dos seus. Eu sei que agora a gente pode estar tentando passar por isso, consumindo muita televisão, muita internet, muitos filmes, muitas séries. E eu acho que tem o tempo para isso também. Você tem que colocar lá na agenda com a família coisas boas, faz parte. Mas se você não aproveitar esse tempo, você vai desperdiçar o seu tempo. Então, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Separa um tempo individual a sós, pessoal com Deus. Separa um tempo com a família, se der todos os dias. Se não der, estabelece 3, 4 vezes na semana. Os nossos cultos de oração funcionavam, presencialmente, terças-feiras à noite. Reúna com a sua família na terça-feira, estabeleça um horário. A gente está colocando no Instagram da igreja e nas redes sociais da igreja um roteiro para a oração dessa semana. Ore com sua família. Nós vamos dar dicas de leituras. A gente vai dar dica de como você fazer o culto doméstico. De vez em quando eu vou mostrar fazer algumas devocionais para os irmãos verem. A gente vai dar dicas do que fazer com as crianças pequenas, o que inventar. Mas o mais importante, irmão, é você e sua família não perderem o foco. O nosso Deus não nos desamparou. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele é o Senhor de toda a situação. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. E nós podemos descansar nessa convicção. Nós somos dele. Nenhuma das suas ovelhas será arrebatada das suas mãos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos a nos aproximarmos mais de ti, a descansarmos em ti, a confiarmos em ti. Nos dá, Senhor, através dessa oportunidade, mais comunhão contigo, mais discernimento, para que a gente glorifique o teu nome, Senhor. E nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas solidões, nos ajuda em tudo, para que passemos bem por tudo isso. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Querido irmão, uma última palavra. Nos desculpe aí se o vídeo ficou meio estranho, picotado, mas eu tive de fato uma dificuldade muito grande de pregar para uma câmera. Apesar dos dois Danilos estarem aqui comigo, mas a gente parou várias vezes para a gente ajustar algumas coisas. Então o vídeo ficou cortado. A tendência é que eu me acostume e a coisa melhore. Os irmãos nos perdoem por isso. Eu não sou youtuber. Eu estou tentando me acostumar com essa ideia. E também lembrando aos irmãos que no próximo domingo a gente segue a partir do capítulo de número 2. Leia o livro de Juízes, leia o livro de Ruth e a gente vai continuando. Na doutrina a gente vai entrar nos Salmos. A doutrina de hoje foi geral, foi introdutória para esse momento. Mas se tem uma parte da Bíblia que a gente se identifica muito, principalmente nesses momentos de crise, são os Salmos. Nós vamos para os Salmos. Nós vamos meditar nos Salmos. Nós vamos descansar no nosso Supremo Pastor. Domingo que vem a gente vai meditar no Salmo de número 23 e aprender o que ele significa para nós. Quais doutrinas nós encontramos nele.
Então leia também o Salmo 23, Salmo de Davi. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Para não perder o costume, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Deus te abençoe. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se